Então, vejamos, vamos falar da tempestade acalmada. Já ouviram falar que Jesus acalmou a tempestade? E vamos trazer aqui uma primeira imagem. Vejamos, versículo 22 do capítulo 8 do evangelista Lucas. E sucedeu, num dos dias, que ele entrou em um barco, e também os seus discípulos. E ele então disse, antes de adormecer, obviamente, né? Atravessemos para o outro lado do lago. Então, vejamos, é um lago que tem nome de mar, não é? É o Mar da Galileia, mas que, na verdade, não é um mar, é um lago, o Lago de Genezaré. Então, fica, como já diz o nome, não é? Mar da Galileia, fica na Galileia, fica na parte de cima do mapa. É realmente bem grande. E Jesus, então, entra no barco e diz para que atravessassem para o outro lado do lago. Muito bem, fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu. Então, estamos vendo aqui Jesus a pleno sono, aparentemente, né? Enquanto eles navegavam, ele adormeceu e desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando, olha, nós estamos vendo como é que está ficando o barco, não é? Cheio de quê? De água. A água começou a entrar no barco. Estavam ficando cheios de água e corriam perigo. Aproximando-se naquele barco, batendo de cá, batendo de lá, chegaram assim, né, que Jesus não acordava. Eles, desesperados, achando que iam morrer, se aproximaram de Jesus e o despertaram, dizendo: comandante, comandante, estamos perecendo. Então, vejamos, Jesus cria uma situação onde eles acreditavam que iam morrer, tendo Jesus no barco com eles. Eles acordaram para que Jesus fizesse alguma coisa, afinal, não é? Jesus multiplicava pães e peixes, curava leprosos. Às vezes não sabemos, como a criança, não é? A criança pede ajuda ao pai e à mãe, não sabe o que o pai e a mãe vai fazer, mas olha lá, é exatamente eles que vão ser aqueles aos quais a criança vai pedir ajuda, ou seja, eles vão dar o jeito deles para resolver o meu problema. E lá foram acordar Jesus para resolver o problema, que agora já está resolvendo o problema sem eu ter posto para resolver o problema. Mas é isto. Vamos ver o que acontece, então. Antes disso, é que mudou mudou automático. Eles chamam Jesus de comandante. Por que chamam Jesus de comandante? Porque comandante é o posto máximo no mar. Alguns eram pescadores e usavam termos comuns do mar. E eles costumavam chamar Jesus de comandante. Comandante é o senhor do grupo que sai num barco. É o maior posto de comando dentro do barco, é o comandante. Então, Jesus tinha declaradamente a função de liderança daquele grupo. E aí o que aconteceu? Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água. Vemos aqui Jesus repreendendo o vento e a agitação da água. E o que aconteceu, então? Cessaram e houve calmaria. Olha que interessante. Um segundo antes, um segundo depois, todos mais calmos, não é? O barco já estava em outras condições. E o que aconteceu? Disse-lhes, porém, onde está a vossa fé? Então, esse é o momento em que Jesus diz, onde está a vossa fé? Apenas para terminar, nós podemos dizer, Lucas, não vamos esquecer, não é? Que quem conta sempre as coisas com muitos detalhes é Mateus, não é? Aqui nós temos simplesmente que ele diz, onde está a vossa fé? Temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, então quem é este que ordena aos ventos e à água e lhe obedecem? Sim, mas não é isto que nós destacamos, não é? O que Jesus grifa, ou seja, põe um negrito aqui, destaca, é a fé. Jesus criou
uma cena, não é? Um acontecimento para colocar à prova a fé. A fé dos 12 foi simplesmente uma representação da fé humana de todos nós. Nós estamos com Jesus, trouxemos Jesus para o barco do nosso coração, não é? Entramos com Jesus no barco da vida e dizemos: Jesus está no leme. No entanto, quando acontece uma tempestade na nossa vida, às vezes não todos, mas, e não de uma forma formal, mas emocional, podemos não pensar: mas será que Jesus está dormindo, que não está vendo isso acontecer na minha vida? Podemos não pensar isto formalmente. Mas quando tememos, quando ficamos instáveis ou nos desequilibramos, isto acontece com quem nesse mundo? Se não acontecer com alguém, podemos dizer: eu acho que já deve ser um bom espírito, já tem mais cabedal espiritual. Mas nós, comumente, diante das provas mais difíceis, quando começamos a ver que o mar da vida está enchendo de água e sentimos que vamos perecer mentalmente, emocionalmente, não fisicamente. É uma alegoria, não é? Diferente dessa história. Mas as dificuldades da vida, às vezes, nos colocam em situações em que tememos. E agora? O que será de mim? O que será da minha casa? O que será da minha família? O que será da minha vida? Isso pode acontecer. É o grande momento de tempestade ou tempestades, porque muitas vezes nas nossas vidas, quanto mais vivemos, mais tempestades vamos ver acontecer nas nossas vidas. E assim como na história, é importante que sejam criadas tempestades nas nossas vidas para aprendermos a desenvolver a nossa fé. É isso que Jesus destaca nesta pergunta, não é? Onde está a vossa fé? Será que a nossa fé só está presente quando há calmaria? O que acontece com a nossa fé diante da tempestade? Isto é muito importante, porque exatamente no momento de tempestade que a fé é mais valiosa, não é? No momento de calmaria, nem percebemos que haja necessidade para termos fé, está tudo tão bem. Agradecemos a Deus: obrigado, Senhor, que bênção maravilhosa, obrigado, Senhor. Tudo corre muito bem. Mas, de repente, o tempo vira. As nuvens escuras se acumulam no céu dos nossos pensamentos, porque situações difíceis podem se aproximar e se aproximam, afinal, nós estamos no mundo de provas e expiações. O que nós podemos ter certeza quando reencarnamos é que passaremos por muitas tempestades. Então, muito bom é nós sabermos realmente se Jesus está no nosso barco ou não está no nosso barco. Se Jesus está no nosso barco, Jesus não dorme nunca. Ele ali se colocou como alguém que dorme, mas senão como é que a fé seria testada? Se ele estivesse sempre pronto para fazer tudo, como é que os apóstolos poderiam perceber as suas fragilidades? Se nós, como pais, não deixarmos os nossos filhos viverem as dificuldades da vida, como é que eles vão aprender a viver dificuldades da vida? Nós, às vezes, temos que dar um pé para trás. Não sumimos, mas deixamos eles agirem. Olha, me chame numa emergência, você sabe que pode contar comigo. Fora isso, vai levando, não é isso? Em termos de assistir em situações da vida que às vezes necessitam, e nós estamos ali, sempre prontos, mas não sempre prontos para tudo. Jesus se mostrou adormecido, principalmente para que eles pudessem perceber como estavam despreparados para enfrentar dificuldades, resolverem por si só. Poderiam eles ter orado a Deus? Eles poderiam ter se reunido e orado a Deus? Mas não. Se acharam prontos para perecer, tendo Jesus dentro do barco. Jesus. Sabiam que Jesus é o Messias? Dizem que sabem que Jesus é o Messias, não é? Mas, no entanto, chegam ao final e perguntam entre si: o quê? Quem é este
que ordena os ventos e a água, e lhe obedecem. Ora, 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 quem pode ser? Então eu sei que o Messias está no barco, ou eu não sei que o Messias está no barco? Ou para mim, Jesus é apenas um profeta? Não é? Qual é a capacidade de Jesus? Realmente Jesus representa o quê? O que é Jesus em termos de poder? Vejamos que Jesus nos diz o quê? Eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele é um espírito puro, que já percebe Deus, numa plenitude de entendimento que apenas os espíritos puros podem perceber Deus. Nós, que nem bons ainda somos espíritos imperfeitos, quando queremos saber o que é Deus, os espíritos nos dizem inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E vamos ficar por aqui. Não, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ou seja, não há mistérios para mim sobre o que eu sou. Eu sou o co-criador. Nós temos isso também no início do Livro dos Espíritos. Quando nós atingimos e vamos aumentando as nossas condições como filhos de Deus, nessa consciência mais plena, nós estamos também nos juntando nas ações de cocriação. Lembrando que Jesus esteve à frente da criação do nosso planeta. Então vejamos que nós, chegados a determinado estágio daqui a eternidades, nós estaremos também ajudando a cuidar do universo. O que para nós parece uma coisa assim, quase que absurda, de pensarmos, de termos condição, não, realmente não temos nem às vezes condição de levar bem, com calma, serenos, maravilhosos a nossa vida, não é? Às vezes entramos um pouco em conflito, um pouco em crise, não é? E é assim que ainda estamos e tudo bem, mas nós não estamos falando apenas de nós aqui, estamos falando dele. Poderia ter mandado outro espírito luminar, não espírito como ele, porque ele mesmo veio, não é? Mas um espírito superior poderia ter vindo fazer o trabalho, mas lembra, nós vimos aqui aquele que quer ser o maior, vai ser o quê? O servidor de todos. O maioral, não é? Não vai ser o servidor de todos? E Jesus veio ele mesmo. Tudo que Jesus fala, tudo, ele nos mostra. E aqui também não foi diferente.